A maioria das pessoas acredita que faz suas próprias escolhas de consumo. É uma ideia reconfortante, não é? A gente entra numa loja, navega num site e clica em comprar. A decisão parece totalmente nossa. Mas existe uma pergunta um pouco desconfortável por trás de tudo isso. Você compra porque realmente quer, ou porque foi programado para querer? O cérebro humano adora acreditar que é uma máquina de lógica, que cada decisão é pesada, calculada e racional. Mas a verdade é que grande parte do que fazemos, especialmente quando o assunto é consumo, acontece no piloto automático. E existe uma realidade pouco discutida sobre isso. O consumidor moderno acredita que escolhe, mas muitas dessas escolhas já foram projetadas muito antes de ele sequer pensar em decidir. Para economizar energia, nosso cérebro usa atalhos mentais. Pense neles como regras de bolso que nos ajudam a navegar pelo mundo, sem ter que analisar cada detalhe. Na psicologia, esses atalhos são chamados de heurísticas. Eles são fantásticos para tomar decisões rápidas, como desviar de um obstáculo na rua ou escolher o caminho mais curto para casa. O problema é que esses mesmos atalhos tornam nosso comportamento extremamente previsível. E sempre que algo é previsível, ele também pode ser influenciado. Existe uma indústria multibilionária dedicada a entender esses padrões. Publicidade, marketing, o que eles chamam de arquitetura de escolhas. O objetivo não é controlar as pessoas diretamente, como um marionetista. É muito mais sutil. O objetivo é criar ambientes, tanto físicos quanto digitais, onde certas decisões se tornam muito mais prováveis de acontecer. Vamos pegar um exemplo clássico. Você já viu frases como últimas unidades ou oferta por tempo limitado? Elas parecem simples, quase banais, mas o que elas fazem é ativar um mecanismo muito antigo do nosso cérebro. O medo da perda. A escassez não faz um produto parecer magicamente melhor. Ela não aumenta a qualidade intrínseca dele. O que ela faz é despertar no nosso cérebro um medo primitivo de ficar de fora, de perder uma oportunidade. Esse sentimento, muitas vezes, é mais forte do que a nossa análise racional sobre se realmente precisamos daquele item. Não é sobre o produto, é sobre a emoção que a falta dele provoca. Outro gatilho mental extremamente poderoso é a prova social, ou a comparação. Quando vemos muitas pessoas comprando algo, falando sobre algo, ou deixando avaliações positivas, nosso cérebro interpreta isso como um sinal de valor e segurança. É um atalho. Se todo mundo está fazendo, deve ser bom. Isso explica por que produtos viralizam de repente. Muitas vezes, o desejo inicial não existia. Nós nem sabíamos que aquele produto existia. Mas ao ver os outros comprando e validando aquela escolha, um simples interesse se transforma em uma necessidade urgente. A comparação social não cria apenas desejo, ela transforma desejo em uma sensação de necessidade. E assim, nasce um ciclo silencioso e muito eficiente. Primeiro, surge o desejo, muitas vezes despertado por um estímulo externo. Depois, vem a compra, que traz uma onda de satisfação, uma dose de dopamina. Mas essa satisfação é quase sempre temporária. E logo depois dela, o que acontece? Um novo desejo aparece, muitas vezes para preencher o vazio deixado pelo anterior. É um ciclo que se repete. Desejo, compra, satisfação temporária. E de novo. É importante entender que esse ciclo não existe porque as pessoas são fracas, impulsivas ou sem autocontrole. Ele existe porque do outro lado tem alguém que estudou profundamente como a mente humana funciona. O marketing moderno não precisa controlar você. Ele só precisa entender você. Ele precisa saber quais botões apertar para gerar uma resposta previsível. Ele conhece seus medos, suas inseguranças e seus desejos de pertencimento. No final das contas, cada compra que você faz parece completamente livre. Ninguém apontou uma arma para sua cabeça e te forçou a digitar os dados do seu cartão de crédito. Ninguém tomou a decisão final por você, mas o ambiente, as mensagens, as cores, o design do site, as palavras usadas. Tudo foi cuidadosamente orquestrado para estimular essa decisão. E quase sempre, isso acontece antes mesmo de você perceber que está sendo influenciado. Isso nos leva a uma pergunta interessante. E eu te convido a fazer essa reflexão. Pense nas coisas que você comprou nos últimos meses. Quantas dessas compras foram realmente decisões conscientes, nascidas de uma necessidade real e genuína? E quantas delas começaram, na verdade, com um estímulo externo? Um anúncio que te perseguiu pela internet. Um influenciador que você admira. Uma promoção que parecia imperdível. Entender o cérebro do consumidor e como o marketing funciona não significa que você precise se tornar um minimalista radical e parar de comprar tudo. Significa algo muito mais poderoso. Significa desenvolver a capacidade de perceber quando um desejo é genuinamente seu e quando ele foi apenas despertado por uma estratégia bem executada. Significa pausar por um segundo antes de clicar em comprar e se perguntar: por que eu quero isso de verdade?
No mundo moderno, comprar nunca foi tão fácil. Com um clique, qualquer coisa pode chegar à sua porta. Mas entender por que queremos comprar se tornou cada vez mais difícil, cada vez mais complexo. A verdadeira liberdade de consumo não está em ter a capacidade de comprar tudo o que você quer. A verdadeira liberdade está em entender por que você quer o que quer. Talvez a verdadeira riqueza não seja consumir mais, mas sim entender melhor nossas próprias escolhas, nossas próprias motivações, e retomar o controle sobre elas. Se você gosta de entender como o dinheiro, comportamento humano e as grandes forças do mercado moldam a nossa vida, este é o seu lugar. Aqui, a gente prefere pensar antes de simplesmente seguir o sistema. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas análises. Obrigado por assistir.